Bom dia, queridos irmãos. Sou o diácono Marlon Alexandro. Estamos aqui para partilhar mais uma vez o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está em Lucas 1, versículos de 39 a 56. A igreja hoje lembra a visitação de Maria. Então, queridos irmãos, antes de começarmos a falar do Evangelho de Lucas 1, 39 a 56, queria que você desse um like aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Então, vamos para o Evangelho. Maria, ela se dirige apressadamente a uma região montanhosa e vai até uma cidade da Judéia. Ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Isabel, assim que a saudação chegou aos seus ouvidos, a criança pula em seu ventre. Ali estava João Batista, então pula em seu ventre e Isabel dá um forte grito e exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que honra receber a mãe do meu Senhor. Eu não mereço receber a mãe do meu Senhor em minha casa. Aí ela diz: assim que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bendita és tu, porque acreditou. E o Senhor irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele lhe prometeu. Depois disso, Maria, ela faz como que um canto, chamado Canto do Magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor. E esse canto é muito lindo porque ele é como que um resumo da história de salvação do povo de Deus. Então, queridos irmãos, esse evangelho, vamos extrair alguns pontos interessantes. Contextualizando, Maria estava prometida a José em casamento, então ela é uma jovenzinha prometida pela cultura judaica. Antes de ter a celebração em si do casamento, a jovem já era prometida, então ela já ficava como que reservada a noiva para aquele noivo. Mas eles não tinham ainda a conjunção carnal, não tinham ainda a relação sexual. Então Maria, ela recebe uma visita de um anjo chamado Gabriel, enviado por Deus. E esse anjo fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. No teu ventre tu irás conceber Filho do Altíssimo, o Emanuel, o Deus conosco. Ela fala: como vai acontecer isso? Eu grávida, eu não tive contato com homem algum. É como se ela dissesse isso. Aí o anjo fala: não se preocupe, Maria, porque o Espírito Santo virá sobre ti e tu conceberás, darás à luz a um Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então Maria, ainda nessa situação meio confusa, ela vai e diz: faça-se, porque ela precisava dar a decisão dela. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Como se ela dissesse: eu aceito, eu quero, faça-se em mim a vontade de Deus. Então, após isto, em vez de Maria se colocar num pedestal, numa situação de orgulho, querer ser melhor do que os outros, não. Ela se coloca numa situação de humildade, porque ela vai servir. Ela fica sabendo também pelo anjo que a sua prima Isabel, mesmo na idade avançada, ela está grávida. Então ela se preocupa e vai para uma região montanhosa. Vejam que naquela época não tinha carro, então o transporte era um jumentinho ou então a pé mesmo. Então ela foi para uma região montanhosa, ou seja, de difícil acesso, e dirigiu-se apressadamente, porque Isabel já estava com 6 meses de gravidez. A primeira coisa que a gente aprende é a humildade, é o servir. Igual Jesus fala: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pela causa de toda a humanidade, pela salvação, pelo resgate de muitos. Então Maria, ela já segue o que o Cristo fala, né? Mesmo sem ter escutado ainda, porque Jesus não tinha ainda nascido. Então, ela vai servir, sinal de humildade, exemplo de humildade. E a gente percebe que quando ela chega, olha só, Jesus já está no seu ventre. Quando ela chega, primeiro que já tem um milagre, Isabel na idade bem avançada, juntamente com seu esposo Zacarias, Isabel estar grávida, já é um outro milagre de Deus. Quando ela chega e faz uma saudação a Isabel, a Zacarias, mas também a Isabel, a criança pula no ventre de Isabel. E Isabel fica cheia do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Porque onde Jesus chega com a sua mãe, o Espírito Santo chega também. O Espírito Santo não se separa de Jesus. O Espírito Santo está com Jesus o tempo todo. Então Jesus chega, mesmo bebezinho,
Mesmo ali, ainda no ventre de Maria, no início da gravidez, chegou, a criança sente. Essa criança é o primo de Jesus. Essa criança é João Batista. E aí Isabel fica cheia do Espírito Santo. E aí fala: que honra, eu não mereço tanta honra de acolher aqui na minha casa a mãe do meu Senhor. E bendita és tu entre todas as mulheres, ela fala para Maria. Porque Maria é a escolhida de Deus para gerar o Filho de Deus para nos salvar, para salvar a humanidade. Outra coisa interessante, quando Isabel fala assim: bem-aventurada aquela que acreditou. Outro sinal que a gente pega de Maria: acreditar em Deus, acreditar no Senhor. Precisamos de acreditar, precisamos de crer no Senhor. E aí ela fala: bem-aventurada és tu que acreditou. O Senhor irá cumprir tudo o que Ele prometeu para a sua vida. Precisamos acreditar em Deus, porque Ele tem maravilhas para nossas vidas, maravilhas para realizar em nossas vidas. Ele tem maravilhas para realizar na sua vida. Creia no Senhor, acredite no Senhor. Maria depois ela fala o grande Magnífica: a minha alma engrandece ao Senhor, que olhou para a humildade de sua serva. A humildade de sua serva. Como precisamos ser humildes, como Maria o foi. Queridos irmãos, então o Evangelho de hoje ele nos ensina, primeiro, que Jesus veio a este mundo. E ele veio desta forma, no ventre de uma mulher, uma ação miraculosa, uma ação que ninguém consegue explicar. Uma criança vir no ventre de uma mulher sem a relação sexual, ou seja, por obra e ação do Espírito Santo. Porque Deus assim o quis. Deus queria que o seu Filho amado viesse no ventre de uma mulher, que ele nascesse e tomasse a carne humana para a nossa salvação, para nos salvar. Então, hoje é um dia especial, porque a gente percebe que realmente Jesus, ele vem até nós, vem para nos salvar, vem para derramar a sua graça, o seu poder, o seu amor sobre nossas vidas. Que você possa nesse momento, e eu já ponho as minhas mãos de diácono para você, que você possa inclinar a sua cabeça neste momento e pedir forças de Deus, que você possa seguir o exemplo de Maria na sua humildade, no seu serviço, no seu servir a Deus, no seu dizer sim aos planos de Deus, aos projetos de Deus para a sua vida. Deus tem um projeto para você também, você que recebe a oração. Deus tem um projeto para a sua família, para a sua vida, para o seu coração. Então acolha, creia, acredite no Senhor, entregue o seu coração a Ele, como Maria disse o seu sim, que você também possa dizer o seu sim a Deus, aos projetos que Deus tem para a sua vida. Sim, Senhor, abençoa, santifica, renova, transforma, Senhor, esse coração que recebe a oração neste momento. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito Santo, como está no coração de Isabel, porque também acreditou no Senhor. Abençoa, Jesus, santifica, derrama a tua graça e derrama a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.